Senhor, irmãos, eu estou alegre, você está também? Eita, como é bom. Não estava passando mal não, viu, irmão? Deus estava ministrando algumas coisas no meu coração. E eu louvo ao Senhor toda vez que Ele me enche do Espírito dEle. Abre o nosso entendimento, nos leva a um conhecimento maior das coisas espirituais que estão acontecendo nesse lugar. Eu venho colocando no grupo da igreja diversas vezes a semana, acho que diversas, 2 ou 3 vezes, que nós estamos num momento de guerra, irmãos. É batalha, é luta, mas o Espírito Santo de Deus, Ele tem nos direcionado. Nós passamos uma semana de muita tribulação, nós vimos vários aspectos acontecendo aí. Eu até coloquei no grupo da igreja lá como pastor, as pessoas vêm e falam comigo e eu fico na intercessão orando, tá? Mas eu quero dizer uma coisa: se Ele é por nós, quem vai ser contra? Pedi para a igreja abrir, nós vamos iniciar essa série Arrependimento, irmãos. Você quer estar no centro do coração de Deus? Entenda que você é pecador e entenda que você precisa se arrepender. Por isso que lá, quando nós ministramos a ceia, o Senhor fala: examine-se o homem a si mesmo. Irmãos, eu não tenho condição de examinar erro de ninguém, nem de apontar erro de ninguém e nem julgar ninguém. E ninguém na face dessa terra tem esse poder ou essa autoridade. Por isso que ele fala a si mesmo. E muitas vezes nós não enxergamos o nosso erro. Por que nós não enxergamos o nosso erro? Porque Satanás venda os nossos olhos. E é necessário que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para que nós venhamos entender aonde estamos falhando aos olhos de Deus. Muitas vezes as pessoas ficam cegas, elas não conseguem compreender. Mas eu tenho convicção que aqueles que estão em Cristo, quando entendem pelo Espírito, se arrependem na hora. E Deus, Ele fala conosco. Eu ia pedir para os irmãos, a igreja se colocar de pé. A 2 Crônicas 7:14. Um texto conhecidíssimo, que eu várias vezes já ministrei ele aqui, outros irmãos também. Mas esse vai ser o tema, não vai ser esse texto que eu vou ministrar não. Tá? Mas eu queria que vocês abrissem aí. Todos encontraram? E vai dizer assim, Deus falando com Salomão, a qual confiou todo o reino depois de Davi. E se meu povo, e se nós aqui do Jardim dos Cardoso, que chamamos ele pelo nome, se nós que estamos aqui hoje reunidos nesse ministério chamado Kairos, nos humilharmos diante dele e orarmos, e buscarmos a face dele. E se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, então Deus vai ouvir dos céus e vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Amém? Eu mudei um pouquinho para atualizar nesse tempo secular que nós estamos, tá? Eu quero fazer uma oração. Fique de pé. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Esse é o Teu momento, Pai, que o Senhor preparou para que nós venhamos pregar. Pai, no nome de Jesus, não era para ser ontem, nem amanhã, é para ser hoje, porque o Teu tempo é perfeito. O Teu tempo é Kairos. E que nesse momento, na ministração da Tua palavra, Pai, que o Senhor venha derramar sobre a Tua igreja um coração arrependido, Senhor, um coração perdoador. Eu rogo e intercedo pelos vizinhos da esquerda, da direita, de cima, de trás, por todas as ruas, Pai, aqui do Jardim dos Cardoso, todas as vielas, todos os municípios, todas as casas, por todos os ministérios que se encontram nesse lugar. Apresente em oração, Pai, todos os pastores, homens e mulheres que dedicam a sua vida à sua obra. Por isso, Pai, no nome de Jesus, seja com todos eles, abençoando, Pai, dando, Pai, autoridade através do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar os assentos, irmãos. Coloque
Coloca de novo o versículo lá para mim, Emerson, por gentileza. O que nós vemos nesse texto, em 2 Crônicas 7:14, um texto muito conhecido? Irmãos, nada mais é do que uma resposta de oração. E essa oração que eu quero ministrar ela hoje, é essa oração que muitas vezes tem faltado para nós que somos cristãos. É essa oração que muitas vezes tem engessado nosso coração e colocado só diante de Deus os nossos problemas pessoais. Salomão, foi dado a ele autoridade para a construção do templo. Deus não permite que Davi construa. E o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos? O que Deus não tem ouvido as nossas orações? O que eu tenho falhado no meu dia a dia, que Ele não tem sarado a minha terra? Que Ele não tem declinado o ouvido e ouvido o meu clamor? O que está acontecendo com a nossa voz? O que está acontecendo com o desejo que nós temos? As nossas orações têm virado palavras seguidas, repetitivas. Como eu falei a semana passada, ama teu próximo. Isso é uma delícia. Amar o São Antônio, que eu amo de todo o meu coração. Eu adoro o São Antônio. Mizinho, menino forte, bonito. Denise deu uma sorte do mundo, meu filho. Mas eu quero falar e amar o teu inimigo. E amar aquele que fala mal de você. E aquele que te calunia. E não só amar, irmãos, olha só, e orar por ele. Porque assim, ó, a oração não pode ser fingida. Paulo vai falar no livro de Timóteo que a nossa fé, ela não pode ser fingida, porque nós podemos fingir aos olhos do homem. Mas Deus conhece o coração do homem. Nós não enganamos a Deus. Tem crente achando que engana a Deus. Tem crente andando na terra dando mau testemunho em tudo. Mas aos olhos do homem, vestes bonitas, gravata, sapato de 3 cores, tudo maravilhoso, uma autoridade, mas com uma vida encardida. Não trago isso em julgamento e não pelas vestes, porque não tenho problema nenhum com isso. Mas o que eu quero dizer, não adianta você querer caiar o sepulcro e ir lá dentro ser vazio. Não adianta você querer colocar uma pintura bonita e lá dentro não ter nada que se aproveite. Não adianta você abrir a sua boca para falar das coisas que você faz quando você não as pratica. Jesus Cristo chama atenção sobre os fariseus. Ele vai falar assim, olha, não façam como esses caras falam do dízimo da pimenta, do monte de coisa que ele fala lá. E atam pesos tão grandes no teu pescoço que nem eles carregam. Mas querem que você carregue. Aí ele vai falar, antes façam o que eles falam, que eles estão falando da lei, mas não pratiquem o que eles praticam. O Espírito Santo falou comigo essa semana, irmãos, e me confirmou tudo aqui, que até a minha pastora, minha esposa também achou que eu estava até passando mal, mas estava cheio de Espírito Santo, deu vontade de pular para o alto, mas como eu estou gordinho, já não estou aguentando cair mais para levantar, irmãos, falei, melhor sentar, porque ele ia me derrubar. E eu quero dizer para os irmãos, e o Espírito Santo essa semana ministrou no meu coração que é tempo, irmão, de guardar. Vocês podem não estar entendendo, mas a trombeta vai tocar. Deus dá a José um dom de revelações de Faraó. E ele fala 7 anos de prosperidade e 7 anos de luta. Então tudo aquilo que você vier na prosperidade, guarda para que você passe. E ele está chamando a atenção da igreja. É tempo de guardar.
Não pense você que é encher o teu celeiro e guardar, não. É guardar a palavra. É guardar a palavra. Essa palavra que o pastor Rodrigo ministrou a semana passada, falou comigo a semana inteira. O Espírito Santo falou comigo a semana inteira. Olha, Edson, cuidado. Porque tudo que você faz é dele, é por ele e é através dele. E essa palavra de Deus está falando assim, olha, se eu me humilhar, se eu me entregar nas... Irmãos, as pessoas pensam que a humilhação é ruim. Ser humilhado é ser servo de Deus. Ser humilhado não é a mesma coisa que ser ofendido. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que em todo o meu tempo nesse ministério, eu não só falei, mas procurei executar, é falar assim, olha, procure olhar qualquer semelhante teu de baixo para cima. Com a autoridade que Deus me confiou nesse altar, eu nunca quis me exaltar. E por que eu não quis me exaltar? Não é passar lá bonitinho para os irmãos, não. É porque tem uma coisa que o mundo está esquecendo. Eu tenho temor a Deus. E o mundo está apagando o temor de Deus. O mundo está minimizando Deus. O mundo está usando Deus como um garçom. Senhor, me serve um milagrinho aqui? Oh, obrigado. Senhor, estou precisando de uma porçãozinha de cura. Dá para o senhor me servir aqui? Senhor, me traz uma porçãozinha ali que eu quero ficar livre disso. Mas logo depois que ele vira as costas como garçom, a gente vira para a mesa e continua comendo. A gente não valoriza, vou usar um termo secular, tá? Os préstimos ou serviços de Deus. Nós só queremos eles. Aí ele fala para mim, fala, olha, então você se humilha. A Cida estava voltando para casa, ela falou que estava ouvindo uma pregação no rádio ontem, que chamou a atenção dela. Que Saulo, ele era o cara mais arrogante que a Bíblia tem. Um cara que conhecia tudo. E se tornou Paulo, o homem que mais escreveu na Bíblia. O homem que a gente prega com eloquência, porque ele... Mas foi necessário que ele caísse do cavalo, ficasse cego e olhasse para cima a luz que estava sobre ele, para entender que para ele olhar para Deus como nós também, nós devemos nos curvar diante dele. E muitos não querem isso, irmãos. Mas quando há uma promessa de Deus na vida do camarada, de uma forma ou de outra, aquele coração endurecido, aquele coração que não é quebrantado, Deus vai dar uma maneira de fazer com que ele caia e ergue os seus olhos para cima, porque sabe que é de lá que vai vir seu socorro. Aleluias! E quantos corações desses nós conhecemos, irmãos? Quantas pessoas às vezes vêm na igreja porque está passando por uma luta, por uma dificuldade, e o Espírito Santo ministra no coração da pessoa ali, transforma essa pessoa, ela aceita Jesus, essa pessoa se reconcilia com Jesus, mas na segunda-feira ela volta às práticas do mundo. Quantas pessoas nós conhecemos dessa maneira? Essas coisas que nós devemos entender, o que nos faz diferente do mundo, verdadeiramente a presença de Deus. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. E eu ia pedir para os irmãos voltar uma página para trás, que eu quero falar um pouco. Quando eu quero falar de arrependimento, não adianta, irmãos, vocês procurarem pastores, não adianta vocês procurarem igreja para falar que vocês se arrependem. Não adianta. Esses dias eu estava conversando com a pastora Rosângela, uma coisa que meu ouvido está aberto. Membro novo na igreja. Eu saí da igreja porque me machucaram lá. É 2 anos sentar no banco para aprender a ser crente. Porque quem vai para a igreja para olhar para homem não é digno na presença de Deus. Não é digno. Não dá para a gente trabalhar mais com esse argumento no meio do povo de Deus. Porque essas pessoas não aprenderam ainda a se humilhar perante a face de Deus. Essas pessoas necessariamente precisam cair, precisam ter escamas em seus olhos e precisam necessitar de Deus para se levantar e caminhar.
Não que Deus não tenha promessa, tem sim. Quando eu aceitei Jesus, eu conheci Jesus através da libertação. Todos os irmãos aqui sabem. Mas a primeira coisa que o irmão Paulo falou para mim, para você passar por esse processo, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus. A primeira coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus. A segunda é entender que Ele é Filho de Deus e Ele andou, colocou a planta dos pés nessa terra e andou como homem natural e não pecou. Você crê nisso? Amém. Por isso sois salvos, porque nós cremos. Os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós passamos, tudo isso que acontece em nossas vidas. Eu falo sempre que ninguém é crente, ninguém crê em Deus, até a hora que o avião começa a cair. Ai Deus, me ajuda, ai Senhor, me ajuda. É complicado, irmão. Em vez de nós aceitarmos a nossa servidão a um Deus legítimo que é vivo e opera, e nós estamos aqui porque a nossa fé nos trouxe aqui, porque nós cremos. Um tempo atrás, eu não sei se todos estavam aqui na igreja, que eu falei para todo mundo fechar os olhos e trazer a memória na hora da tua luta que você viu Deus operar na tua vida. Todos nós temos testemunho aqui para dizer sobre isso. Eu tenho, tá louco, daria para ficar aqui, fazer umas 3 vigílias aqui, só para falar o que Deus fez na minha vida. Fez muito, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Teve muita luta. Não, como diz aí no mundo, não foi melzinho na chupeta, não. Foi difícil. Mas difícil por quê? Porque eu tinha um coração duro. Eu era um homem ignorante, arrogante. Aí ele falou, menino, vem aqui então. Eu vou fazer o contrário de Neemias. Em vez de restituir os muros, eu vou quebrar esses muros. Aí ele mandou uns martelinhos lá, pá. E doeu. Sofri, irmão. Mas uma coisa é certa. O dia que eu recebi o Espírito de Deus, pela fé em Cristo Jesus, esse Espírito me fortaleceu a continuar caminhando, perseverando, não desistindo. E depois de 20 anos, aqui estou eu, falando desse amor incondicional. Falando de quem é Jesus, falando de quem é Deus, testemunhando desse Jesus. No capítulo 6 de 2 Crônica, eu vou começar falando sobre a oração de Salomão. Eu quero começar do versículo 20 em diante, que eu quero trazer algumas essências desse texto. Eu vou ler um pouquinho demais, talvez vou tentar não passar da hora, mas eu queria que vocês entendessem o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Diz assim, no versículo 20, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esse lugar. Que os seus olhos estejam abertos dia e noite sobre a Cairós, sobre o Jardim dos Cardoso, sobre as famílias desse bairro, desse município, dessa nação, desse estado. De que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar nesse lugar. Vocês já me entenderam, irmãos? Quantas coisas já aconteceu de oração dessa casa? Quantas pessoas já foram curadas? Deus transformou, Deus libertou. E ele vai dizer assim, olha, no versículo 21, ouve, pois as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tudo o lugar da tua habitação, desde o céu. Ouve, pois, e perdoa. Vamos repetir comigo? Ouve, pois, e perdoa. Vamos lá. Quando alguém pecar contra o teu próximo, ele impuser juramento de maldição, fazendo-o jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu. Então, desde os céus, e age e julga a teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça.
24. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo e por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nessa casa. 25. Então ouve. Tu desces do céu e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que lhes tem dado e a seus pais. 26. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem de seus pecados, quando tu os afligires. 27. Então ouve. Tu desde os céus, e perdoa o pecado dos servos e do povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a terra, que desde o seu povo em herança, que deste ao seu povo em herança. Eu vou pular alguns versículos aqui, irmãos. Vamos lá para o 35, no 34, perdão. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviares, e orarem a ti, para o lado dessa cidade que escolheste, e dessa casa que edifiquei ao teu nome. 35. Ouve, então, desde o céu, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra estes, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, para os que os cativarem, os levem em cativeiro, para alguma terra remota ou vizinha. 37. E na terra, para onde forem levados em cativeiro, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos perversamente procedemos e impiamente agimos. 38. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, que na terra do seu cativeiro, aos que o levaram preso, e orarem para o lado da sua terra, que desde seus pais, e para essa cidade que escolheste, e para essa casa que edifiquei o teu nome. 39. Ouve, então, desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra mim, contra ti. Irmãos, eu até aconselho os irmãos que puderem, durante a semana, lerem esse capítulo 36, do versículo 12 em diante, para vocês entenderem um pouco determinadas situações. Duas palavras que estão do começo ao fim: ouve e perdoa. Ouve e perdoa. Ouve e perdoa. Salomão, ele está intercedendo por um povo. Quando nós lemos lá em Crônicas 7,14, ele está simplesmente passando para o povo a resposta do que Deus tinha dado através dessa oração, ao qual ele intercedeu por sua nação. Ele intercede, ele ora e ele pede, mas Deus vem e coloca assim: olha, eu vou sarar a sua terra, eu vou cuidar de tudo conforme pediste de oração, mas existe uma condição. É necessário que se humilhem, é necessário que se convertam dos seus maus caminhos, é necessário que me busquem. Toda a bênção de Deus, ela é condicional, irmãos. Deus sempre vai colocar uma condição, e Ele estabelece através de oração de Salomão uma condição. Falou: olha, eu estou ouvindo tudo que você está falando, eu estou ouvindo, eu estou prestando atenção, e eu vou abençoar esse povo, porque você está clamando. Mas há uma condição, porque nós gostamos de ver a condição boa de Deus. Nós gostamos de ler essa condição boa, porque Deus está falando assim: olha, pastora Rosângela, se você se converter, se humilhar, eu vou sarar a tua terra, eu vou te abençoar. Ele está falando isso para mim, está falando para todos nós aqui.
Mas no 7, no 14, 19, ele vai falar assim: porém, a resposta de Deus: ai, Deus me abençoa, ai, Deus tem sido comigo, ai, Deus tem feito isso, o pastor Rodrigo provou semana passada, ai, Deus tem que ter, ai, bababá, ai, olha, Deus me abençoou comprando um carro, aí vai apresentar o carro, ai, olha, eu comprei, eu ganhei melhor, eu fiz isso, e esquece de falar assim: olha, foi Deus que me deu. E aí ele vai tirar. É fácil a gente ver carro de crente assim, né? Escrito assim: foi Deus que me deu, embaixo uma placa, vende. Vocês já viram isso? É coisa fácil de ver aí na rua. Porque não é consagrado, irmãos. A nossa casa é de Deus. A nossa família é de Deus. Nós devemos consagrar tudo que Ele nos entregou diariamente em oração. Ele vai dizer aqui em 19: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes a servir a outros deuses, e vos prostardes a ele, então os arrancarei da terra que lhe dei. Eita Deus, irmãos, você sabe quando nós aceitamos Jesus? O primeiro amor? Sabe aquela condição? Você sabia que a vontade de Deus é no dia do arrebatamento nós estamos naquela mesma condição? Vocês se lembram na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, Ananias e Zafira, que estavam vendo todo mundo vender suas propriedades, suas herdades e jogar aos pés dos apóstolos, que os apóstolos distribuíam sabiamente aqueles recursos, certo? Aí, o homem, o diabo entra na mente: ah, tá, pô, mas vou falar, a gente esquece. Eclesiastes fala, Salomão escreveu, né? Nada fica oculto aos olhos de Deus. O que Deus espera de mim e de você, irmãos, é que naquele grande dia, ao tocar da trombeta, o nosso coração esteja como no primeiro amor, seguindo, obedecendo, praticando, testemunhando. Eu não posso falar de Jesus ou testemunhar de Jesus se eu não tento viver Jesus. Eu falo tento, você sabe por quê? Porque Jesus é perfeito e nós não somos perfeitos. Eu não posso falar assim que eu vou viver plenitude de Jesus. Eu não consigo fazer isso. Mas eu preciso dizer para a igreja que é necessário que eu tente. Porque o pecado não tinha essa mácula em Jesus, mas tem em nós. E Salomão sabe disso, ele está orando aqui falando: olha, porque não tem homem que peque, que não peque. Todos nós pegamos e todos nós estamos sujeitos às tentações desse mundo. Mas o que muda o nosso comportamento não é o pecado, mas sim um arrependimento sobre o pecado. E muitas vezes nós pecamos, irmão, e nem enxergamos que estamos pecando. Nós enxergamos, achamos que, sabe aquele pecadinho de estimação que nós carregamos debaixo do braço? A iniquidade que está imposta em nós, todo esse pecado, muitas vezes nós não enxergamos. Porque é cultura de criação. Porque os costumes que nós somos ensinados, as práticas. Eu vim de uma família católica. Minha tia tinha santo pendurado para todo quanto é canto lá. Mas é uma prática do catolicismo, e eu vim desse lugar. E por um determinado tempo, para mim também era normal aquilo. E eu entendia como normal. Mas ele está falando para mim e para você nessa noite que nós devemos interceder por todos os santos, que um só habitou nessa terra, chamado Jesus Cristo. E nós nos perdemos muitas vezes nisso. Nós nos perdemos. Nós temos que entender quem nós somos realmente. O fato é que ele não vai vir aqui escolher e falar: olha, esse daqui vai, aquele ali vai. Não, ele vai olhar para o coração de cada um. Não é pelo bem material, não é pelo conhecimento da teologia, não é por nada disso. Ele vai levar o coração. Ele vai levar aqueles que realmente estão convertidos. Semana passada eu ministrei aqui que muitos estão minimizando a palavra de Deus. Não, a igreja está no meu coração. Não, eu assisto culto de casa com celular agora. Nossa, eu entro em qualquer igreja, eu assisto culto. Ah, não precisa ir para... Irmãos, se eu pensasse dessa maneira, se eu pensasse não importa o que eu pense,
Vou falar o que o Espírito Santo falou no meu coração. Se eu fosse agir dessa maneira, eu ia simplesmente arrancar alguns versículos da Bíblia e falar que eles eram apócrifos. Eu ia destruir a Bíblia. Porque tudo que está escrito é a vontade de Deus. E ele vai dizer, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em quê? Em união. Aí vai lá o crente, não, eu assisto com da minha cama, não preciso ir para a igreja. Então tá, então para viver em união, então vamos levar a igreja inteira no teu quarto. Vamos ficar todo mundo lá. Quero ver se você está vendo o culto, assistindo, não é mais Faustão agora, quem que é? Sei lá, assistindo a Globo, vai. Ah, está assistindo o culto, está lá, a televisãozão ligada, às vezes está até com o culto ligado, mas não está prestando atenção em nada. Irmãos, nós temos que buscar e se converter de nossos maus caminhos. Essa semana foi uma semana de muita luta. Eu posso, sem fazer força para ajustar a minha memória, mas eu dou 7 ou 8 exemplos aqui do que aconteceu essa semana, irmão. Semana passada, nós tivemos um mês muito duro espiritual. A semana passada, Deus nos abençoou. Olha só, Deus nos abençoou. Que essa palavra fique gravada no coração de todos nós. E na segunda-feira veio a retaliação. Esses dias eu tive a oportunidade de falar com 2 pessoas. Falando assim, olha, eu vou dizer para vocês o que Jesus diz a Nicodemos. Mas nem as coisas naturais você entende. Como você quer que eu te explique as espirituais? Fica difícil, né? Mas existe uma guerra, irmãos. Existe uma guerra. Deus tem falado comigo nas madrugadas, falado em sonhos. E eu tenho ouvido, porque é melhor eu parecer louco aos olhos do homem. É melhor eu agir, como as pessoas não entendem. Mas é melhor eu obedecer a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo é que nos conduz. E se nós fecharmos os nossos ouvidos para Ele, nós vamos dar ouvido para quem? Para o homem? Não dá, irmãos. Esse mês, irmãos, é um mês de concerto na nossa igreja. Não é um concerto que estou eu aqui para apontar e julgar alguém. Misericórdia de Deus, eu não estou dando conta dos meus erros, das besteiras que eu faço. Está difícil, irmão. Sabe? Mas é o tempo de nós, individualmente, meditarmos e entendermos. Semana que vem, nós vamos ter a ceia do Senhor. Semana que vem, quem que Deus colocou como coluna da família, pastor? O homem. Quem que é o pai, né? O homem que é o pai da família, certo? Domingo que vem, que dia que é? Dia de quem? Eu vou mudar isso. Domingo que vem é dia da coluna da casa. Vocês estão sabendo da movimentação que vai ter aí na Paulista, né? Vocês estão sabendo do que vai acontecer. Então pesquisem, irmãos. Por isso que, assim, olha, é algo que, infelizmente, pela lei governamental, a gente não pode falar claramente, tá? Mas as redes sociais estão aí. Quem quiser, pesquisa o que vai acontecer na Vida Paulista semana que vem. Domingo da semana que vem, dia 13. E aí eu vou falar para você se é necessário o povo de Deus se humilhar ou não. Vocês entenderem que o inferno está se organizando, mas nós estamos dispersos. Sabe aquela frase, eu só vou dar um detalhezinho, aquela frase que fala assim, ó, nunca foi sorte, foi Deus? Olha que eu ouvi a semana, nunca foi sorte, foi a macumbaria. Está repreendido em nome de Jesus. Deus é maior que isso, irmãos. Por que eu estou falando essas coisas, irmão? Porque vocês não estão se apercebendo que a trombeta vai tocar, porque o inferno está se organizando. Vai chegar o momento da tribulação. Vai chegar um momento em que vai haver ranger de dentes, irmãos. Sofrimento está aí na rua. O sofrimento está aí. Vocês vão na madrugada aí fazer um trabalho, vocês vão encontrar o quê? Ministros da palavra de Deus, dormindo nas madrugadas, dormindo na rua, morador sem casa. E por que isso está acontecendo? Porque não tem vigiado, porque houve uma promessa e Deus cumpriu a parte dele. Mas a partir do tempo que Deus cumpre a parte dele, eu acho que sou eu. E ele está falando, porém, se vos vigiares,
Irmão, é vigilância 24 horas. Quero falar com os pais aqui nessa noite. Você que tem tua casa, o seu lar, irmãos, unjam o umbral das suas portas. Unjam a porta de vocês. Porque o inimigo está querendo derrubar a coluna. E quando a coluna cai, a casa cai. Ela despinguela, irmãos. Está na hora dos homens de Deus se posicionarem em oração, em clamor. Está na hora de nós começarmos a prostrar e falar: Senhor, tem misericórdia de nós. Aleluias. É uma luta, irmãos. É uma luta. Pastora Nalva, pastora Rosângela, missionária Janaína, que juntamente foi a irmã Judite para cuidar dela. O irmão da nossa irmã Adriana, que se reconciliou com Cristo semana passada. A minha empresa. Pastor Douglas, nós estávamos sexta-feira reunidos. Pastor Douglas não é do nosso ministério, mas é amigo meu. Se colocou para fazer o que aqui nesse altar? Uma campanha às quartas-feiras. Ele está batendo, irmãos. E se eu começar a forçar minha memória aqui, vão aparecer mais problemas que surgiram essa semana. Problemas espirituais, problemas que apareceram do nada. Mas nós não entendemos. Nós achamos que é coisa natural. Irmão, a guerra é travada. A luta é travada. Olha a sala das nossas crianças. Quantos obreiros dessa casa têm ido lá no fundo orar pelaquela sala? Quantos têm se exposto a lá interceder pelas crianças? Repreender a autoridade que Satanás tenta colocar de qualquer maneira nesse lugar. Nós precisamos nos posicionar, irmão. Isso é guerra. Soldado que vai para a guerra não é para ficar dormindo, não. Não é para ficar sentadinho, não. É para pelejar. Ele vai nos entregar vitória. Eu tenho convicção disso, porque Ele é Deus. Aleluias. E Ele vai dizer para mim e para você: olha, se converta nos seus bons caminhos, se humilhe perante a minha face, se coloque, se posicione, porque eu tenho ouvido a tua voz, eu tenho ouvido o teu clamor daqui do sétimo céu, e estabelecerei sobre você. A hora que eu estava aqui orando, que eu até sentei, porque o Espírito Santo estava me enchendo de tua forma, ele estava falando assim para mim: olha, Ed, posicione os ministros dessa casa, porque a guerra é grande, Satanás está querendo entrar, e a faca, o poder e a autoridade está na mão de vocês, mas não adianta você ter uma arma e ficar com ela na cinta, não usar, irmãos. A oração é de guerra, o momento é de guerra, irmão. Eu quero te fazer uma pergunta. Entra alguém na sua casa, você quer a sua família lá, você coloca a sua vida em risco para proteger a sua família. Isso é coisa natural. Mas agora eu quero te dizer que essa peleja, ela é espiritual, e a nossa arma é a oração. Aleluias. Está na hora do povo de Deus acordar. Está na hora de nós começarmos a perceber que nós somos falhos. Eu até falei para o Giovanni hoje, o evangelista Giovanni, eu falei para ele: olha, uma das próximas séries que eu gostaria de ter aqui na igreja, oração, com uma pergunta: você sabe orar? Sabe por que isso, irmãos? Que eu estou dizendo isso? Eu quero ler 3 versículos aqui, que eu vou encerrar com isso aqui. Crônicas 6, no 40 agora. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os seus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração desse lugar. 41. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. 42. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Aleluia. Eu até anotei aqui do lado. Versículo 40. Primeira coisa, clamar a Deus para aceitar a sua oração. Põe o 40 lá, Hermes, consegue, filho? 2 Crônica 6, 40.
41, 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração desse lugar. Que ele volta lá, deixa lá. Ele está falando o quê? Para que Deus aceite a nossa oração. Aceite a oração desse lugar. Põe no 41, Hermes, por favor, filho. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso. Tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação. E os teus santos se alegrem do bem. Deixa aí mesmo, filho. Irmãos, eu sei, pelo Espírito de Deus, pela graça e a misericórdia do Senhor, e entendo que a igreja tem me apresentado em oração, tem apresentado o pastor Roberto, mas quantos têm orado pelos evangelistas dessa casa? Quantos têm orado pelos diáconos dessa casa? Quantos têm orado pelos cooperadores dessa casa? Quantos têm orado pelos obreiros dessa casa? Toda a ordem de justiça estabelecida no reino, segundo a vontade de Deus, se estabelece numa palavra. Aquilo que ligares na terra, será ligado no céu. Houve uma aliança para que esses meninos sejam levantados. Porque muitas vezes, irmão, eu vou falar uma coisa assim, em Cristo Jesus, muitas pessoas têm orado para mim, têm buscado a mim, e eu louvo ao Senhor por isso. Mas têm se esquecido dos obreiros, têm se esquecido dos cooperadores. Eles são, aos olhos de muitos, os menores, mas serão os maiores no reino dos céus. Irmãos, entendam, a igreja ela é um corpo, ela não é só pastor. Se eu tivesse naquele período, nesse momento, agora eu rasgaria as minhas vestes, colocaria minha cara no pó, porque eu tenho um medo, irmão, eu tenho uma preocupação tão grande de que, o pastor é, e o inferno se encha e venha me querer me derrubar, irmãos. Lembre-se de uma coisa, somente a Deus pertence honra, glória e louvor. Em vez de orar por mim, deixa eu fazer uma pergunta, alguém sabe quem são os obreiros dessa casa? Os cooperadores, quem são? A igreja não sabe, irmão, porque não se preocupa com isso. Aí os membros, quem são? E os irmãos que estavam aqui semana passada e não estão? Por que não estão? O que aconteceu? E por que eu não estou orando por ele? As crianças que aceitaram Jesus. O inferno se levanta, irmãos. Mas a gente está preocupado. Não, vou orar pelo pastor. Não ora por mim não, irmão. Ora pelo menor dessa casa. Ore pelo menor dessa casa. Sabe por quê, irmãos? A súplica é para todos os santos. A súplica não era para Salomão, não. Salomão não estava pedindo por ele, não. Tem coisas, irmãos, que a igreja de Cristo está se perdendo. Porque a igreja de Cristo, ela está crescendo ser uma igreja aos olhos do homem. Mas Deus não deixa nada oculto. Deus revela ainda aos seus pequenos. A preocupação de Deus não está com o pastorado, não. Porque essa patente está em nossos braços. Esses dias atrás o pastor Roberto veio falar para mim: pastor, eu entendo bem o que o senhor fala para mim de segunda-feira. Vocês vão entender quando Moisés está lá no deserto e ele ergue as mãos e Deus começa a entregar a vitória. Mas chega uma hora que ele não aguenta, o braço cai. Aí ele fala: Josué, Caleb, segura meus bracinhos aqui que não vai cair. Nós entendemos, irmãos. Porque se o pastor Roberto não entender o chamado dele, se eu não entender o meu chamado, a pastora não entender o chamado dela, se os pastores dessa casa não entenderem o seu chamado, eles vão cair. E não vai ser a oração que vai sustentar, não. Porque é uma vida de sujeição ao Espírito de Deus. Não é uma vida de sujeição à igreja. A minha vida não está sujeita à igreja. Ela está sujeita a Deus. E Deus, através de sua misericórdia, Ele estabelece sobre mim um governo para um povo que Ele elegeu. Aleluia. A nossa cooperadora Lúcia e o cooperador Osael, irmãos, Salomão começa a me dar uma direção.
Ele começa a falar assim para mim: olha, Edson, é o seguinte, para você estabelecer a ordem no templo, é necessário alguns requisitos, é necessário algum entendimento. Esses dias atrás aqui eu falei assim: olha, eu tenho o hábito, eu tenho nome de todo mundo na igreja, assim, ó, esposa, marido, filho, parente, sogra, cachorro, papagaio, tem tudo anotadinho lá, porque eu também não tenho memória para lembrar de todo mundo. Aí eu falei aqui: olha, se alguém quiser, me peça que eu mando. Ninguém ligou para mim, ninguém mandou mensagem, ninguém pediu, porque aquilo entrou para um ouvido e saiu pelo outro. Porque nós entramos na igreja preocupados com as nossas causas e saímos querendo vitória sobre essas causas. Nós não estamos preocupados com o povo de Israel como Salomão estava. Irmãos, se converter dos maus caminhos. Você lembra um dia atrás aqui que eu fui ministrar? Eu falei: quantos obedecem a Deus? Todo mundo levantou. Terminei de pregar a palavra. Quantos obedecem? Nem eu levanto. Porque eu sou falho. Eu também sou falho. Eu erro. Talvez eu peque mais do que todos aqui. Mas a verdade é que a essência da intercessão, do amor, essa coisa não pode morrer. Essa coisa tem que estar viva, tem que estar latente no nosso coração, tem que queimar o nosso coração diariamente. Porque quem quer se converter dos maus caminhos, irmão, uma das coisas principais dessa é parar de me preocupar comigo mesmo. Porque o meu caminho é ruim. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho. Ele está falando assim: Edson, o teu caminho não presta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem vem? Castoramana. Mas nós não queremos isso, irmão. Eu não estou me colocando como santo. Quero deixar bem claro isso, que não tem legalidade espiritual em área nenhuma. Porque quando eu estou falando para vocês que eu sou um dos que mais erram, eu não estou falando isso por hipocrisia, não. Tá? 42, põe aí, filho. Ó Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Ele está pedindo por ele. Olha só. Em que condição, em que lugar está o clamor dele? Primeiro, pede para Deus ouvir. Segundo, ele intercede pelos santos e pelo povo. Depois ele pede por ele. Irmãos, os tempos são difíceis. Volto a falar uma coisa para a igreja: a trombeta vai tocar. Acorda. Acorda. Deus tem uma promessa para nossas vidas. E eu vou dizer uma coisa, também foi ministrado aqui no Caráter de Deus sobre a fidelidade de Jesus. Entendam bem uma coisa: Ele é fiel para cumprir. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não importa as condições que você vai estar, não importa onde você vai estar, mas a promessa que Ele tem na tua vida vai se cumprir, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele foi fiel até a morte. E eu quero dizer uma coisa: nós reclamamos da nossa vida, mas eu quero te dizer assim: olha, Jesus, mesmo no madeiro, crucificado, sofrendo, Ele olhou assim para baixo e disse o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu quero nessa noite colocar um espelho diante a Kairos. E esse espelho que eu quero colocar para iniciar essa campanha, essa série desse mês de arrependimento. Esse espelho que eu quero colocar é essa palavra de Salomão, é essa oração de Salomão, para que durante todo o processo do mês de agosto nós tenhamos na memória e no nosso coração viva a chama dessa palavra, para que o Espírito Santo venha nos mostrar e nos direcionar. Semana que vem, irmãos, é dia de ceia, a palavra vai falar: examine-se o homem a si mesmo. Eu aconselho a igreja hoje a ler esse capítulo 6 em vossas casas, debaixo de oração. Uma oração simples. Às vezes a gente fala oração, a gente fica dizendo: como que é? Elias orou quanto tempo?
o sábio? 11 segundos. Desceu fogo do céu e queimou o sacrifício. Jesus orou. Jacó orou. A oração de Jacó deu 3 versículos na Bíblia. Olha, Senhor, se o Senhor for comigo, me abençoar, me prosperar, cuidar de mim, e eu voltar, ser recebido pelos meus irmãos, eu voltarei a esse lugar, edificarei a ti um altar. A teologia vai falar que passou 20 anos, Mara. Passou 20 anos. E o dia que ele chega, que o irmão Esaú recebe ele, o que ele faz? Opa, tem que voltar lá. Porque foi promessa cumprida. E ele volta. Quantas vezes nós que estamos aqui unidos oramos? Quantas vezes nós que muitas vezes nem somos espirituais, mas cremos em Deus? Quantas vezes que nós elevamos nosso pensamento aos céus e pedimos para Deus pela nossa casa, pelo nosso trabalho, por uma situação dificultosa que surgiu no meio do caminho? Quantas vezes? Por isso, irmão, eu clamo a Deus, através do Espírito Santo, que todos vocês estão debaixo de oração, porque eu tenho clamado a Deus, porque eu creio. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Olha, eu vou usar uma fala do teu pastor lá, o Luiz Hermínio, que ele fala assim que às vezes, ele fala assim, o dia que eu estava lá, ele falou assim, às vezes dá umas loucuras na cabeça do pastor e as pessoas não entendem, né? E ele fala determinadas coisas. Ele falou isso aquele dia, na hora que ele estava separando os obreiros. Tá? Que até tinha um casal lá que não estava no programa que ele chamou lá. Então eu vou falar uma coisa, dentro do texto, mas fora do contexto. Se coloca de pé. Eu quero orar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para a igreja, antes de orar. Há uma promessa nesse lugar. Todo mundo aqui conhece o meu testemunho. De quando eu estive aqui, se lembra, diaconisa? O dia que eu estive aqui, passaram-se 7 ou 8 anos, né? E Deus me trouxe de volta. Porque havia uma palavra que saiu da boca de Deus e eu recebi no meu coração e tomei posse dessa palavra. E essa palavra me transformou. Eu passei por tempos difíceis, passei por tempos dificultosos, passei por todo e qualquer tipo de problema, mas a fé, o meu renovo aconteceu em Cristo Jesus, que me trouxe aqui de volta. Não estabeleci uma regra para isso. Ele simplesmente me trouxe. E ele falou, Edson, eu tenho uma bênção na tua vida naquele lugar. Você crê, irmão? Eu vou te dizer que em Cristo Jesus, vocês estão debaixo dessa bênção também. Aleluias. Pai, no nome de Jesus, Senhor, como ministro da tua palavra, Pai, teu servo, imponho minhas mãos diante da tua noiva, Pai, chamada Kairos, nesse tempo secular em que vivemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu ministro sobre a tua igreja, Pai, uma bênção, Senhor, uma bênção que está retida dos céus, Pai. Que nessa noite, Senhor, eu clamo para que ela seja derramada, Pai, de forma sobrenatural. Que os teus filhos e filhas que aqui estão a recebam em nome de Jesus, Senhor. Pai, que os planos deles, aquilo que eles têm sonhado, colocado em oração e em súplica, Pai, seja realizado pelos olhos da fé. Pai, no nome de Jesus, visita emprego agora, carteira de trabalho, Senhor. Visita, Pai, agora os hospitais, pessoas que estão doentes, acamadas, que nós estamos intercedendo. Envia o teu Espírito àquele lugar, Pai. Decai do Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, estabelece o teu querer, estabelece a tua vontade, Pai, estabelece os teus princípios, Pai, estabelece o teu governo sobre a tua noiva chamada Kairos. Pai, no nome de Jesus Cristo, que saia das minhas mãos a autoridade do teu Espírito, a autoridade que o Senhor nos deu através do seu sangue, Pai. Seu sangue imaculado, limpo, puro, seu sangue carmesim, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja, que a tua noiva, que os meus irmãos e irmãs que aqui estão presentes, venham receber
em seu espírito, em sua alma, Pai. Uma porção dobrada do teu espírito, Pai. Em nome de Jesus, se manifesta sobre eles. Se manifesta, Pai. É o que eu te rogo nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vá de encontro a todos eles ali, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Quebrando todo julgo, Senhor. Derramando sobre a tua igreja, Pai, um coração arrependido, Senhor. Nós não te pedimos um coração santo, Pai, porque sabemos, Pai, que nós pecamos e que nós erramos. Mas pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha nos trazer arrependimento em nossas falhas, Pai. Arrependimento em nossos pecados, Senhor. Arrependimento em toda iniquidade, Pai, que nós praticamos, Senhor. Pai, nos humilhamos diante da mão poderosa do Senhor nessa noite, Pai. E entregamos a nossa vida, Senhor, diante do teu altar. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa semana venha ser uma semana abençoada, Pai. Pai, eu tomo posse de toda a autoridade que Jesus me deu. E nesse momento agora, Pai, eu repreendo, Senhor, todo e qualquer mover de Satanás sobre a tua igreja, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. E eu creio nessa palavra, Pai. E tomo posse hoje. Que todos saiamos daqui desse lugar sarados, renovados, Senhor, e cheios, com o coração cheio do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz de nós uma igreja de intercessão, Pai. Faz de nós, Senhor, uma igreja avivada, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos e nós te clamamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.